Água. Começou um pé d'água aí, aqui começou um pé de neve. Um pé de neve. Misericórdia. Estamos no nosso segundo dia de neve dessa estação, porque começou ontem, nevou pela primeira vez nessa estação e agora estamos chegando aqui ao segundo dia. Lá fora já tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, vocês vão conseguir ver. Lá fora tá um pouquinho. Aí, tá vendo o nosso quintal embaixo, ó? Oh, que massa. Tá vendo? Não tá muito, ainda não acumulou muita neve. Olha lá, dá para ver um pouquinho lá na cima. Ainda não acumulou muita neve, mas já tem neve aqui para mostrar, tá vendo? Tá vendo? Ó, e aqui, ó, começou com um pé d'água. Dá para ouvir o barulho daí? Aí Deixa eu também é abrir aqui demais, a né? porta da Aí sala. também é demais, Ó, né, Ana? Não dá porque o Zoom tem uma supressão de ruídos. Ele tira os ruídos que estão ah, perto da porque é gente. um barulho tão grande, porque aqui na minha garagem é aquela telha transparente. Aham. E assim, nossa, é um barulho terrível. E engraçado, eu acho que tá todo mundo ouvindo. Amém. Mas não dá, aqui não Glória a dá para ouvir não, Deus. porque ele tem essa ferramenta que ele elimina os ruídos à nossa volta. Né? Ai, então tá bom. Glória a Então, Deus, temos né? aqui hoje Ana Torres, que eu conheci ainda como Ana Sardinha, né? E ainda na cabeça processa sempre primeiro o antigo Verdade. sobrenome, mas é A Ana Torres maioria. agora. E Ana Torres tem um testemunho, uma bênção grandiosa para contar, um presente de Deus para contar. E eu considero que também fruto aqui desse tempo, fruto aqui, é claro que não só aqui que estavam orando, eu sei que outros lugares, Uhum. outros grupos de oração estavam intercedendo por isso, mas nós aqui oramos. E graças a Deus temos Sim. um testemunho e eu passo para você agora, Ana, fica à vontade. Amém. Graça e paz, amados. É assim, eu considero que foi daqui que começou, porque os outros grupos que eu entro são grupos de oração, é muito pentecostal, entendeu? Mas eles oraram também. Mas eu comecei pedindo oração aqui, né? E eu sempre fui grata a Deus. Eu já disse assim, eu já sou grata, porque está na mão dele e ele é quem vai fazer, né? O desejo do nosso coração tem um reloginho biológico que a gente quer que seja logo, mas o relógio de Deus é diferente do nosso, o tempo de Deus é diferente do nosso. E o que acontece? Foram 5 meses de espera, mas assim, tinha dias que eu realmente ficava agoniado pela circunstância do que estava ocorrendo, mas dentro do parâmetro assim foi tremendo, né? Porque nesses 5 meses tem processo desse que demora 9 a 10 anos, segundo um advogado que minha sobrinha é assistente social em Salvador, e eu pedi ajuda a ela para poder andar rápido. Ela fez, tia, essa parte tem que ser com advogado, eu vou ligar para ela, e conversou lá e ela deu a resposta. Demora de 9 a 10 anos. E o valor era 5 vezes mais o valor que o advogado daqui me pediu. Eu disse, tá, Aline, eu vou ver, porque esse valor está muito alto. Eu disse, não dá para pagar isso, não. E aí eu fui conversar com o pastor aqui, ele me indicou, né, o advogado que é da igreja. Existe percalços. Nós que estamos sempre pedindo a Deus, colocando no altar dele, as adversidades elas começam a trabalhar, tanto na ação jurídica, lá onde a gente não conhece ninguém, quanto a um com o outro. E infelizmente houve, está havendo, mas Deus é muito perfeito e eu glorifico o nome do Senhor porque ele tem me moldado diante de tantas adversidades e eu tenho crescido, né? Então, assim, no dia 24 nós oramos aqui, na quarta-feira, você orou, eu nem pedi para orar, e você orou, e aí, quando foi mais tarde, eu tenho um hábito de um horário depois ficar em oração,
E aí o que aconteceu? Eu coloquei no altar, né? Eu disse, Senhor, tu ouviu o teu servo, o pedido dele está no meu coração. Dá essa força, Deus. Vai lá, pega aquele papel, bota na mão daquela juíza lá para ela assinar, porque eu converso com Deus assim. E aí, relaxei, né? Fiquei tranquila, fui comer, e quando foi na sexta-feira, saiu. O juiz assinou, está em outra comarca, que é um trâmite que tem de 10 a 20 dias para ver se alguém vai lá distorcer, dizer que não, né? Mas já saiu o documento, né? Eu fui, liguei no INSS para poder entrar já, para poder receber o cartão, tudo lá no endereço de Vera, mas não foi possível, porque houve erro de digitalização, mas o processo já acabou. Gilson já é responsável por Vera. Então, assim, foi muita batalha. Mas eu digo que, dentre todas as batalhas que eu sempre tive, parece que Deus está assim, me moendo, ó, te quero desse jeito. Então, assim, eu mesmo assim, eu sou grata a Deus com todas as batalhas, com todos os percalços, com toda a diversidade que houve e que está tendo, né? Mas Deus, ele é lindo. Deus, ele trabalha em nossa vida de uma forma grandiosa, que só ele sabe fazer, porque ele acalma nossa alma, ele nos dá paz para esperar nele, e foi o que aconteceu, né? E assim, o inimigo achou que tinha perdido já, ele fez, eu ainda vou ganhar esse trem aí, não vai ser agora. E aí o juiz lá não percebeu que a pessoa que digitalizou colocou que eu sou mãe de Gilson. O advogado, quando deu entrada aqui, o Barbosa de Gilson é com Z, ele botou com S, né? Mas ele já mandou retificar, mas o documento já está definido, né? Que foi o que a gente estava pedindo a Deus para ele colocar as mãos nessa documentação, para que eu diga assim, porque eu e Vero, nós somos irmãs, sempre foi muito agarrada, né? E tudo que a gente fez sempre foi junto desde pequena. E eu tomei a frente de uma situação sem perguntar a Deus, né? E eu não conhecia ainda a história, não caminhava com Jesus. E quando, mesmo assim, teve uma situação que eu fui desobediente, o pastor me orientou, você vai fazer isso, e eu tive problema porque eu desobedeci, tu sabe como eu era, né, Edu? E eu desobedeci. E o Lucas, eu conversando com o Lucas antes de ontem, o Lucas falou assim, minha mãe, você precisa se acalmar. Sabe por quê? Porque Deus está te dizendo que quem manda na sua vida é Ele. E quando tudo que você fez, você não conhecia Ele lá atrás, Ele hoje está te colocando à frente para dizer, você precisa ser como eu quero. Então, acalma a tua alma, né? E foi isso que aconteceu. Eu liguei, né, para ele contando, porque eu liguei para ele, aí depois eu botei no grupo da família. Eu tenho muito estreitamento com o Lucas, apesar de aconteceram coisas, mas que menino não tem nada a ver mais. É meu filho que eu amo, é ele que me orienta em muita coisa, né? Então, Deixa eu só assim, explicar aqui, Ana. Deixa eu só explicar, porque pode ser que tenha alguém que esteja chegando aqui agora, ou pessoas que não acompanharam esse processo. Deixa eu só aqui explicar para que as pessoas entendam o que aconteceu e como foi esse milagre, essa bênção. Ana, ela tem uma irmã, o nome da irmã dela é Vera. E Ana, por alguns motivos de saúde de Vera, Ana se tornou a tutora legal de Vera, é isso, né? Você se tornou a tutora dela. e Só que isso causou, passado um tempo, começou a causar um problema muito grande na vida de Ana, um desgaste muito grande. E os filhos de Vera se emanciparam, cresceram e se tornaram adultos. E esses filhos teriam condições de deles mesmos assumirem o cuidado da mãe. Então foi nesse momento que você
conversou com um dos filhos de Vera, seu sobrinho, Gilson, e ele entendeu que ele poderia então ser o tutor da própria mãe e poder assumir esse papel legalmente, porque isso causava vários conflitos na sua caminhada e também diversas brigas, intrigas e tudo mais. E ela era sua irmã, e eu entendo que vinha em cima disso muita pressão externa por conta desse cuidado, dessa tutela. Inclusive, parece que ela recebe uma pensão, alguma coisa assim. E como você era a curadora dela, como você tinha essa guarda, quem administrava esse recurso era você. E a gente sabe que quando envolve dinheiro, pessoas crescem o olho em cima de qualquer coisa. Então, o seu desejo era transferir a guarda, a tutela da sua irmã para um dos filhos, no caso Gilson. Então começou aí essa batalha judicial, né, para que vocês conseguissem essa transferência. E eu lembro que teve vários momentos de altos e baixos que você compartilhava, várias confusões, não foi? Uhum. Teve momentos que parecia que o negócio Muitas. já tinha encaminhado, saiu, deu certo e depois regredia e parece que não, só depende de mais isso, daquilo outro, e o documento, a tutela mesmo, a transferência dessa tutela não vinha. É isso mesmo? Isso. E, por fim, quando o documento já ia sair, antes do dia 24, aí alguém que estava fazendo a averiguação da documentação, o advogado esqueceu de botar minha certidão de casamento de hoje, porque lá atrás eu era Sardinha. E meus documentos ele colocou como Torres, e aí não bateu. Aí esperou mais uma semana, que girou até o dia 24, né? Mas, assim, Vera está feliz, né? Gilson mudou, no início ele não queria, ele ficou bem reticente, porque ele tinha medo de assumir a responsabilidade e não... Mas Deus é tão lindo, gente, olha, tanto milagre que Deus fez dentro desse contexto, Vera, os filhos e eu, foi milagre para tudo que é lado, porque aí a documentação da filha de Vera, sobre a filha dela, que é especial, saiu também, ela já está recebendo, recebeu retroativo, eu estou aqui toda arrepiada, porque eu orei muito para isso acontecer, pedi oração para isso acontecer, né? Orientei ela, ela mudou, voltou para a igreja, está caminhando. Então, Deus, ele trabalha na nossa vida, a gente não tem nem explicação. Gilson ficou reticente, não aceitou. Aconteceu um monte de coisa terrível que eu não achava que eu ia passar mais por esses contextos, que acho que isso é coisa de adolescente, mas aconteceu, né? E aí, em seguida, em um currículo que ele tinha colocado 5 anos atrás, ele trabalhando em cartório, saiu também. Ele está fichado, já mudou de setor. Então, os milagres de Deus, quando ele faz completo. Glória a E agora, Deus. essa documentação de Vera saiu. Eu sou uma pessoa tão grata a Deus, meus irmãos. Só Eduardo para me entender e Edna, porque me conhece desde muito tempo. Mas eu sou uma pessoa muito grata a Deus. Eu sempre tem percalços. Sim, tem. Tem diversidade, sim, tem. Muitos deles eu enfrentei de peito, sendo Ana. E hoje eu digo, olha, não é só Ana hoje mais. Hoje eu tenho certeza de que sempre esteve com as mãos estendidas sobre a minha vida, ele vive e ele está dentro de mim. E eu preciso consertar tudo aqui dentro para que ele permaneça. Não é fácil, mas todo mundo que experimentar da forma que eu experimentei, fechando a boca, fica quieta, sabe? Eu mesmo dizia para mim, fica quieta, sabe? Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar quieta em nada, eu sou de falar. E Deus fez isso. E eu me aquietei. E eu sou grata a Deus por toda a transformação que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer. Eu já sou grata, porque eu quero, né? Então, quem nunca experimentou, fechar a mão, como eu sempre digo, e com a outra mão entrelaçar na mão de uma pessoa que você confia, que você pode conversar tudo. E aquela pessoa não ser aquela pessoa que passa a mão na cabeça,
mas que exorta, que dá direção, porque Deus usa pessoas, né? Então é isso. Eu queria agradecer, né, a todos os irmãos que junto, né, nesse espaço abençoado por Deus, né, nos colocou junto e que está sempre uns orando pelos outros, sentindo a dor do outro, sendo o outro, se colocando no lugar. E Deus quer isso. Deus quer que nós sejamos uns aos outros, porque Ele é único e é de todos nós. Então, não é fácil, mas é possível. Edu me conheceu, e quando ele me conheceu, misericórdia, no início, lá atrás da minha conversão, né? Então, assim, eu glorifico o nome do Senhor pela Igreja Prisco, né? Onde, num momento de socorro, na pandemia, também me abraçou, sem ninguém me conhecer, só que depois que eu descobri que era Edu que estava aí, foi outra alegria, que eu parecia que eu queria entrar. Pedro se acaba de rir comigo. Quando eu vi ele, me Edu, eu disse, meu Deus, que 10, né? Então, glorifico o nome do Senhor pelo pastoreio, tanto de Edu como de Alex, que são, tem outros pastores, mas é o que eu tenho mais aproximação, né? E agradeço a Deus por esse espaço, pela igreja junto, sendo igreja, né? Deus te abençoe, Edu, Edna, Alex. Deus continue fortalecendo vocês, colocando a unção que só Ele pode dar, para que isso, eu sei que vocês não retêm, eu nem conheço a Alex, mas eu já digo com certeza, né? Não retenha, são pessoas que abraçam o outro de verdade, mesmo que de longe. Então, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, aos irmãos, que estão sempre aqui juntos. Continuemos, gente, com as mãos entrelaçadas, porque Deus é um Deus de promessa. Ele deixa muita coisa acontecer, para que você aprenda a caminhar com Ele. É assim que eu entendo. Então, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Que o Senhor continue nos abençoando nessa caminhada difícil que é caminhar na terra. E a terra é lugar de promessa. A terra ainda é lugar de conserto. Por isso que nós estamos aqui. Amém? Deus Amém, abençoe. Ana. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse testemunho, por esse milagre. Tem coisas novas chegando, não é só isso. Tem mais coisas que Deus está fazendo e você, em pouco tempo, vai receber as respostas de Deus, de coisas que você falava assim: Senhor, quando isso acontecer, vai ser a melhor coisa. Essas promessas de Deus estão chegando, esses milagres de Deus estão chegando. Um novo tempo, um novo tempo. Como você disse, nós te conhecemos de uma longa caminhada atrás, e nessa caminhada já teve puxão de orelha, já teve muita orientação. Teve o tempo da Ana independente, não desobediente, eu digo independente, né? Porque quando a pessoa é independente, ela é totalmente desobediente, porque ela fala assim: não, eu faço o que eu tenho que fazer. Teve o tempo da Ana independente, que fazia aquilo que achava que tinha que fazer, mas cresceu, amadureceu, conheceu o Senhor, começou a confiar no cuidado de Deus. Eu sei que tem feridas nessa caminhada, você feriu, você pode ter ferido pessoas como você foi ferida por pessoas que você não esperava isso, mas a cura vem do Senhor. O cuidado vem do Senhor. E parece que quando nós somos feridos em uma área, o Senhor usa essa área para que a gente alcance pessoas que também foram feridas e estão com dificuldade de se cuidar naquela área e dizer: olha, eu passei por isso, olha, eu experimentei isso, olha, eu vivi exatamente isso. Eu posso te dizer, o melhor caminho é o perdão. E eu tenho certeza que você tem caminhado esse caminho, por isso você tem crescido. Que Deus continue te abençoando, te sustentando, te fortalecendo e que a sua vida floresça no Senhor. Você veja os seus filhos, netos, todos na presença do Senhor, servindo a Deus integralmente de coração. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Falta Gabriel vir. E os teus, que são do Amém. mesmo tópico. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho sobre isso.
Daqui a pouquinho Amém, a gente vai estar amém. ministrando sobre isso. Então, glorificado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor e a presença dele em nossas vidas. Amém. 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 Glória a Deus. Alguém gostaria de falar alguma coisa para Ana? Edna falou aqui, together. Together é juntos, viu? Estamos juntos. Ela que eu tenho que traduzir agora, porque estamos assim, ó, nesse nível. Ela fala inglês, eu tenho que. E pior quando ela fala em francês, eu não estou tão bom no francês ainda. Mas amém. Glória a Deus. Muito feliz, Ana, por sua vida. Amém? Muito obrigado por dar esse testemunho. Ligar a câmera. Está gravada, daqui a pouco a gente compartilha esse testemunho e fica aí registrado aqui no mais uma vitória que é alcançada nas orações, tantas vitórias e tem muito mais de Deus ainda para vir sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Deixa eu ver quem chegou por aqui. Anne está por aqui, Anne. Anne é de Sil? Não sei. E Dona Isabel, já falei. Cal está por aqui, Paz de Cristo Cal, Mara, Patrícia, já falei. Amém. Glória a Deus. E eu vou fazer uma oração aqui, queridos, de gratidão a Deus por essa vitória e também agradecendo a Deus pelos pedidos que foram entregues no nosso chat. E depois nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus aqui. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã, obrigado por cada vida, Senhor, obrigado por esse testemunho precioso, Pai querido, que somos jorrados nesse momento, somos inundados de alegria, Senhor, de regozijo por aquilo que o Senhor tem feito na vida de Ana, Senhor. Obrigado, Pai, por esse testemunho. Obrigado pelas tuas mãos estendidas. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que ela teve de chegar aqui e declarar: as tuas mãos estiveram nesse processo e interviram. Enquanto o homem dizia que era impossível, enquanto o homem dizia que ia demorar muito tempo, o Senhor foi lá e colocou o processo dela na frente e deliberou a tua bênção sobre a vida dela. Eu quero pedir a tua bênção também sobre a vida de Gilson, sobre a vida de Vera, de Valéria, sobre essa família, Senhor, que eles possam continuar caminhando na paz do Senhor, possam ser abençoados, possam ser prósperos, mas que acima de tudo eles possam servir ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que participou, colocou seus pedidos aqui. Pai querido, cada um com a sua causa, a vida de Dejanira, de Ioná, a vida de Carita, de Ana Paula, a vida de Mara, a vida de Silvana, a vida de Lude, a vida de Joseane e a vida de Patrícia Correia, Senhor. Por cada uma dessas vidas, pela minha vida, pela vida de Edna, por cada irmão e irmã que participou aqui em um dos horários, Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, nossos pedidos já foram entregues na tua presença. E nós esperamos de ti, Senhor, aquilo que nós já falamos hoje. Seja feita a tua vontade. Se a tua vontade é que esses pedidos se concretizem, que a tua bênção venha, Senhor, libere a tua bênção. Alguns casos, Senhor, estão muito avançados e precisam, Senhor, de um socorro especial que vem da tua parte. Socorre, Pai querido, aqueles que estão aflitos, que os corações possam ter confiança no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção venha sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. E se você crê que a bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre o seu lado, declare amém aí onde você está. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar aqui com vocês algo que Deus colocou no meu coração, porque nós estamos nesse tempo até um pouco ainda, não é imitando o nome que eu queria dizer,
até inspirados, inclusive, pela própria Prisco Sede, que está meditando aí, está falando sobre família, e nós estamos seguindo aí esse mesmo direcionamento. O Senhor colocou no meu coração da gente estar meditando no livro de Efésios. E meditando no livro de Efésios, na perspectiva da construção de uma caminhada cristã dentro da família. Então nós já falamos na primeira semana sobre unidade familiar, sobre a vida cristã, a fé em Cristo, e hoje nós vamos, e desde ontem nós estamos focando e vamos falar durante todo, nas próximas ainda, estamos na terceira semana, Efésios são 6 capítulos, mais 3 semanas pela frente pelo menos, vamos sempre focar durante essas semanas em família. E hoje nós estamos falando sobre a educação cristã, ou como nós devemos, dentro de nossa casa, dentro de nosso lar, como nós devemos focar, como nós devemos levar a palavra de Deus, e a gente chama isso de educação cristã dentro do lar. Como a gente deve levar essa educação, esse princípio, esses princípios da palavra de Deus para dentro de nossa casa, como nós vamos inculcar isso na vida dos nossos filhos, como nós vamos levar isso para nossa casa. E é responsabilidade nossa. Essa responsabilidade Deus deu aos pais. Talvez você ainda não é pai, talvez você ainda não é mãe, ou talvez os seus filhos já sejam crescidos, criados e hoje você tem netos, mas a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. E Deus vai cobrar isso dos pais. Deus vai cobrar essa responsabilidade de cada pai, de cada mãe, tá? Pela educação, pela formação desse caráter. E nós vimos desde ontem como é que a gente vai formar esse caráter, né? Que nós temos que caminhar, sobre confiando na provisão de Deus na nossa casa, reconhecer a soberania de Deus e a gente prolongar perpetuar essa fé cristã nas nossas gerações. A gente viu a importância desse ensino dia a dia, né, com os nossos filhos, na nossa casa. A gente viu a importância da gente desenvolver esse relacionamento com Cristo em família, através do culto familiar, através desse momento em que a família se reúne, a família celebra, a família adora. Nós vimos também a importância de, como família, nós participarmos de uma comunidade, de uma igreja local, de uma congregação, e como família nós estarmos ali compromissados, participando dessa comunidade de forma efetiva. Tudo isso é um processo de formação do caráter cristão na vida dos nossos filhos, na caminhada cristã, nesse processo em que a gente caminha. E esses pilares, então, eles apenas vão refletir a confiança que a gente tem na provisão divina, no cuidado de Deus, né, nesse sustento de Deus sobre a nossa casa. E é quando a gente reconhece a soberania de Deus e o compromisso em continuar esse processo na vida dos nossos filhos ou no nosso lar, na nossa casa, a gente está estendendo isso para as outras gerações. E a gente vai proporcionar, então, essa base sólida para uma família cristã. Então, aquilo que o seu filho hoje está vendo você fazer, aquilo que você está fazendo com seu filho, isso é muito mais fácil ele reproduzir isso quando ele for um pai de família, uma mãe de família, quando ele estiver a família dele, ele reproduzir isso na família dele. É essa reprodução de geração em geração que a gente pretende. E não apenas essa reprodução, pensando apenas na nossa geração, na nossa linhagem, na nossa família, mas que a nossa família alicerçada e firmada na rocha que é Cristo, ela seja uma bênção para a comunidade local, ela seja uma bênção para a nossa sociedade, ela seja uma bênção aonde ela estiver, ela seja uma bênção. Que os nossos filhos sejam uma bênção, que os maridos, as esposas sejam uma bênção onde eles estiverem, e que essa família que representa o lar cristão, representa uma família cristã, ela, estando solidificada na palavra de Deus, ela seja abençoadora onde ela estiver. Mas tem aqui uma pergunta, né? E antes da gente chegar nessa pergunta, eu quero apenas frisar aqui uma coisa sobre a educação, sobre como nós temos que educar os filhos e como nós
precisamos entender sobre educação de filho, porque existem várias fases dessa educação. O filho cresce, um bebezinho, e eu creio que pais cristãos, pais que já têm o privilégio de conceberem os seus bebês e estarem ali, desde o ventre os pais já estão abençoando, já estão orando, já estão louvando, para que o bebê ali no feto já possa ouvir e entender. E assim, quando ele cresce, ele nasce, os costumes, como eu falei, oração, palavra de Deus, culto doméstico, culto familiar. Então ele cresce com isso. Mas existem fases na vida de cada criança, existem etapas. E cada fase tem as suas dificuldades, os seus problemas, cada fase tem as suas adversidades. Quando a gente chega na fase da adolescência, aquelas rebeldias assim. Então existe sempre limites que nós nunca podemos negociar com os nossos filhos. Até aqui a gente conversa, até aqui a gente negocia, mas olha, o limite é aqui, daqui para lá não existe negócio, não existe acordo, é a palavra de Deus e pronto, é o princípio da palavra de Deus e pronto. Então a gente tem que entender que nem sempre nós podemos dizer sim para os nossos filhos. Deus não diz sim para tudo com a gente, não é tudo que a gente pede que Deus diz sim. Aliás, a gente ouve muitos nãos de Deus. Jesus ouviu o não de Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o que ele ouviu? Né? Não, meu filho, você vai cumprir o seu propósito. Então a gente ouve não na nossa caminhada. Paulo ali orando: Senhor, eu quero que o Senhor tire essa carne que está no meu espinho. E ele disse que orou, insistiu, e Deus falou: minha graça te basta. Foi a resposta de Deus para ele. Então a gente recebe os nãos de Deus. Esse não quer dizer que Deus não nos ama. Muito pelo contrário, esse não demonstra o amor de Deus para nós, porque se ele desse tudo o que a gente pede, a gente morreria. Então uma das bases do ensino nessa caminhada cristã é aprender, saber os limites e aprender a dizer não. Não, a partir daqui não. Não, isso não é, isso eu não faço, isso você não vai fazer, e nós colocarmos esses limites, porque esses limites eles vão demonstrar o nosso amor com o nosso filho. Ensine, olha só, ensine o seu filho a te respeitar e exija respeito do seu filho. Desde pequeno a gente vê crianças que não respeitam os seus pais. Ensine o seu filho a respeitar, ensine ele e exige esse respeito. Olha, me respeite, eu quero que você me respeite. Nem sempre nós vamos agradar os nossos filhos, mas eles precisam continuar nos respeitando, mesmo que aquilo que você esteja fazendo não agrade o seu filho, ele precisa continuar te respeitando. E a adolescência é uma fase que muitas vezes ela vem cheia de conflitos, de maturidade, né, para esses adolescentes, para os nossos filhos, e muitas vezes nós não sabemos como lidar com essa situação, com essas intemperanças desses adolescentes. Continue firme no seu posicionamento. Não queira fazer as coisas para agradar o seu filho, né? Ou então fazer as coisas para evitar conflitos. Nessa fase, o seu foco não é você ter o amor do seu filho. Observe o que eu estou te falando. Você não tem que lutar para ter o amor do seu filho, fazendo tudo que vai agradar ele, mas você tem que trabalhar para que ele te respeite. Então, a princípio, o seu filho não precisa nem lhe amar. Inclusive, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Olha, você não precisa me amar, não. Você só precisa me respeitar e obedecer aquilo que eu estou dizendo. Você não precisa fazer sorrindo, não, mas você tem que fazer. Você tem que fazer, né? E a rebeldia, claro, tem que ser punida, tem que ser castigada, tem que ser... E quando eu falo punida e castigada, tem níveis de punição e de castigo. Não vai espancar o seu filho porque ele não obedeceu algo que você falou, não te respeitou. Tá? Então, mantenha esse equilíbrio, sabe? E Deus te dá ferramentas para a disciplina, né? E para esse castigo que a gente chama, que não é o espancamento. Ainda que, se necessário, a palavra de Deus diz que a vara não se aparta da costa do tolo, mas ensine o seu filho a lhe respeitar. Respeito, nesse caso, é honra. Quando ele aprende a te respeitar, é como se fosse ele tivesse te honrando. E um filho que honra o seu pai, a Bíblia diz que os seus dias são prolongados sobre a terra.
Então, treine o seu filho a te amar e a te honrar. Mas eu quero partir aqui logo para a pergunta que que não cala, né? E se tudo deu errado? Ou se tudo que eu fizer, mesmo seguindo os princípios, mesmo falando de Jesus, mesmo tendo esse convívio com uma comunidade de fé, levando nosso filho para a igreja, mesmo diante de tudo isso, e se tudo der errado? Quando, apesar de todos os esforços e ensinamentos, um filho parece não se firmar na caminhada cristã, é um momento desafiador para qualquer pai. E nesse momento nós podemos encontrar a orientação e consolo também nesse contexto de Efésios capítulo 3. E a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: nós temos que, como pais, focar e continuar perseverando na oração. Efésios 3,17 vai dizer assim: olha, ora, para que segundo as suas riquezas gloriosas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Mesmo quando as coisas parecem não estar indo como nós desejamos, é crucial perseverar na oração. Nós temos que continuar orando sempre pelos nossos filhos. E eu acho importante, mesmo que seu filho diga, eu não quero saber, eu não quero ouvir, não quero saber do seu Deus, não quero que você me fale, é importante o seu filho saber, e você sempre reafirmar isso: eu oro por você, eu estou orando por você. Ou então às vezes ele pede: mãe, torce por mim aí, porque eu vou fazer uma prova. Mãe, me deseje sorte, porque eu estou para fechar um negócio. Oi, mãe, eu vou fazer uma prova, me deseje sorte. E você fala assim: Deus te abençoe, meu filho. Mesmo que ele não queira ouvir, eu creio que esse é o nosso papel. Nós sempre declaramos a bênção de Deus. Ah, mãe, eu já falei que eu não quero saber de Deus. Amém, filho. Deus te abençoe assim mesmo. Então, assim, é importante você perseverar na oração e que seus filhos saibam: estou orando por você. Continuo orando por você. Vou continuar orando por você. Você continua nas minhas orações. É importante que o seu filho, que os nossos filhos saibam disso. Nós temos 3 filhos, um de 25, 26, 24 e 14. 26, 24 e 14. E os nossos filhos tiveram outras escolhas. E no começo isso nos causou uma angústia muito grande, porque foram criados na igreja, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, mas em determinado momento da caminhada eles decidiram seguir o caminho deles e ir para longe. Depois de algumas lutas que eles passaram, de algumas adversidades que eles passaram, depois de algumas feridas que eles tiveram, eles decidiram ir para longe. E isso nos causou uma ferida muito grande, até o dia que o Espírito Santo disse para mim, falou comigo, falou assim: eles são meus, os teus filhos são meus, e o maligno não vai tomá-los para si. E eu tomei posse dessa palavra que eu recebi do Senhor, e o que a gente faz todos os dias, a gente continua orando, a gente continua intercedendo, a gente continua clamando, a gente continua apresentando, cobrindo a vida dos nossos filhos diante do Senhor e declarando que eles pertencem ao Senhor. Oramos todos os dias, crendo, às vezes com lágrimas no rosto, claro, mas crendo que assim como Noé, depois de muito tempo construindo a arca, quando chegou a hora dele fechar a porta, a família dele estava toda salva, estava toda lá dentro daquela arca salva. E nós cremos que quando chegar a hora, quando a trombeta soar, quando a porta se fechar, os nossos filhos vão estar conosco nesse dia tão glorioso. É isso que nós cremos. Então, mesmo quando as coisas parecem não estar indo bem, continue orando. Ore para que o Espírito Santo fortaleça o coração do seu filho, permitindo que Cristo habite nele de maneira mais profunda. E lembre-se que a transformação espiritual é um processo contínuo e a oração é uma ferramenta poderosa. A segunda coisa que você vai fazer quando tudo der errado: continue confiando no poder de Deus. Olha só o que diz Efésios 3:21. Aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Reconheça que, embora as circunstâncias possam parecer desafiadoras, Deus é poderoso para agir de maneira que ultrapassa a nossa compreensão. Coloque a confiança no poder de Deus para trabalhar na vida do seu filho e mantenha a esperança e busque a glória de Deus em todas as situações. Confie no Senhor, Ele está contigo, Ele está ouvindo as suas orações. O diabo não tem mais força do que Deus, o diabo não tem mais poder do que o poder de Deus. E quando você libera esse poder de Deus sobre a vida do seu filho, é muito maior do que o poder das trevas. Mas eu não estou vendo nada, parece que nada está mudando. Deus está trabalhando dia após dia e vai chegar o dia que você vai ver e vai glorificar o nome do Senhor. E por último, persista no amor e na graça. Olha só o que diz o verso 18. Para que juntamente com todos os santos vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do quê? Do amor, da graça de Jesus. Para que juntamente com todos os santos a gente vai compreender. O amor de Deus não tem fim. É profundo, é largo, é alto. O amor de Deus, ele se espalha para todos os lados. E esse amor é jorrado das nossas vidas em nossa casa e nosso filho. Persista em amar e mostrar a graça de Deus do seu filho. Relembrando, amar não é dizer sim para tudo. Amar não é fazer tudo que agrada o seu filho. Amar é fazer aquilo que você precisa fazer. E dizer não, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a maior demonstração de amor que você pode ter para com seus filhos. Compreenda que a caminhada cristã é única para cada pessoa. Não existe uma caminhada igual para todos. Cada um tem a sua caminhada, o seu encontro, e que Deus tem os caminhos dele para nos trazer de volta. Eu andei por muito tempo afastado dos caminhos do Senhor. Meu irmão andou muito tempo afastado dos caminhos do Senhor. Minha irmã andou afastada dos caminhos do Senhor. Mas a oração da minha mãe, persistente, fez com que os filhos voltassem, regressassem à presença do Senhor. Hoje, os 3 irmãos estão juntos na presença do Senhor. Então eu creio que a oração dos pais tem poder sobre a vida dos filhos. Persista em amar e mostrar a graça ao seu filho. Compreenda que a caminhada cristã então é única. E o entendimento pode levar tempo. Demonstre paciência, compreensão e um amor que espalha esse amor incondicional de Deus, ajudando o seu filho a compreender então a dimensão desse amor divino. Em meio a tantas incertezas, lembre-se que o propósito de Deus para a sua família é mais amplo do que nós podemos imaginar. Continue buscando a Deus. Continue confiando no seu poder. Continue confiando no poder transformador e mantendo a perseverança em amor e oração. Esses princípios, encontrados em Efésios 3, oferecem uma base sólida para enfrentar os desafios e confiar na soberania de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então eu quero encerrar fazendo uma oração. E se você puder aí, eu não sei, de uma certa forma você repetir essa oração ou você receber essa oração, eu vou pedir aqui em alguns momentos, inclusive para você citar o nome aí do seu filho, se você tem algum parente, alguém que você gostaria de que voltasse para os caminhos do Senhor, que você nessa oração você citasse esses nomes. Eu quero orar por você. Eu inclusive escrevi essa oração aqui para que fosse algo que eu vou compartilhar lá no grupo depois, essa oração, para que você possa repetir essa oração. Não como um mantra, não como uma reza, mas que você possa tomar posse e orar com autoridade essa oração na presença do Senhor. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. E agora, nesse momento, me ajunta em oração com cada um dos irmãos que estão aqui me ouvindo nesse dia, Pai. Senhor, queremos clamar pela vida dos nossos filhos.
Eu quero clamar, cite agora o nome dos seus filhos, cite agora o nome de pessoas que estão desviadas, não sei se são seus pais, pessoas. Declare agora o nome dessas pessoas. Senhor, eu quero orar pela vida dos meus filhos, Luiz Eduardo, Luiz Henrique, Luiz Carlos, Senhor. E eu quero, Pai querido, que o Senhor agora, eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas. Eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas citadas aqui agora na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Senhor, queremos clamar pelo resgate e pedir, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor traga de volta para perto do Senhor, para dentro da tua igreja, para a presença do Senhor, em nome de Jesus. Cada um dos que estão sendo citados, nós repreendemos em nome de Jesus toda ação de Satanás, de tirá-los, de roubá-los, quebramos toda corrente, toda maldição, todo cativeiro que está prendendo, toda influência maligna que foi lançada sobre a mente de cada um deles, todo ensinamento errado, tudo aquilo que afastou. Toda má companhia, toda pessoa com influência maligna, perniciosa, que agiu ou que está agindo sobre a vida de cada um deles. Nós queremos agora, pelo poder do sangue de Jesus, anular essas ações, que sejam apagadas, que sejam canceladas, toda influência maligna em nome de Jesus. E pelo poder do sangue de Jesus, nós liberamos agora e lançamos uma voz que liberta, uma voz que quebra todo o cativeiro, uma voz que destrói. E em nome de Jesus agora nós lançamos uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de bênção, de resgate para cada filho, de resgate para cada pessoa, de resgate para cada nome que foi declarado, verbalizado aqui. Senhor, o Senhor conhece os corações de cada um deles, Pai, o Senhor conhece as tristezas, o Senhor conhece as dores, o Senhor conhece os traumas, o Senhor conhece as feridas, o Senhor conhece aquilo que tem amarrado essas pessoas, e em nome do Senhor Jesus, traz de volta para os seus pais, traz de volta para dentro das suas casas, traz de volta para a sua igreja, que haja arrependimento, que gere arrependimento nesses corações, gere perdão, gere uma nova intimidade com o Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo incendeie novamente, faça tudo novo, Jesus, faça tudo novo para que essas famílias vivam em unidade, em santidade, para que elas vivam em harmonia e vivam para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, é no nome do teu Filho Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, que eu agora me junto à fé dessa mãe, desse pai, dessa esposa, desse marido, desse avô, dessa avó, desse parente, desse tio, dessa tia, desse padrasto, dessa madrasta, desse filho em favor dos seus pais. E agora nós oramos em favor desses filhos, dessas descendências, desses parentes desviados, e em nome de Jesus eu clamo e declaro, pelo poder do sangue de Jesus aqui na terra, que toda cegueira espiritual, toda incredulidade, toda mágoa que persiste, toda falta de perdão, eu peço agora, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, leva uma voz de restauração ao ouvido dessas pessoas, uma voz de cura, uma voz de libertação. Leva, Espírito Santo, uma voz de perdão. Espírito Santo de Deus, leva uma voz chamando estas vidas de volta para o caminho do Senhor. E as barreiras emocionais, as mentiras do diabo, as incredulidades, destrói esses bloqueios, destrói as lembranças do passado, destrói as armaduras, em nome de Jesus, e tire essa alma cativa, essa alma presa da iniquidade e leve para perto do teu Filho Jesus, para uma nova intimidade no teu trono, e em nome de Jesus eu faço cessar agora toda voz maligna que tem afastado essas pessoas do teu altar. Nós declaramos agora que esses filhos voltem a viver uma vida com Deus, em nome de Jesus eu peço que você agora, em nome de Jesus, cite o nome mais uma vez do teu filho, da tua filha, do seu parente, diga, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, leve agora
agora uma voz de convencimento para a vida do meu filho, cite o nome dele, derrame da abundância do teu óleo sobre a vida dele, desse filho afastado, desse parente desviado, traga ele de volta ao Senhor. Diga assim agora, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, leva uma voz dizendo, volte para o Senhor, volte para a sua casa, volte para o lugar que jamais você deveria ter saído, que é a presença de Deus Pai, que está no céu. Em nome de Jesus, eu retiro de cada alma agora as cadeias, as pressões, as construções malignas, pessoas que estão dentro de armadilhas malignas, eu retiro agora em nome de Jesus essas pessoas de lá, e eu declaro que a doce voz do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, seja sobre todas essas vidas, e que a bênção do Senhor, a salvação do Senhor, venha sobre cada casa, sobre cada família. Eu oro isso agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Declare amém agora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu vou compartilhar essa oração. Eu escrevi essa oração quando eu estava montando a ministração para que você pudesse orar mais uma vez, ou quantas vezes você desejar, e você entrasse nessa luta, nessa batalha por pessoas que precisam de salvação. Talvez você não tenha filhos ainda, talvez não seja seu filho, talvez seja seu neto, talvez seja seu filho, seu neto, talvez seja um tio, um sobrinho, não importa. Você dirige essa oração, essa oração de batalha espiritual, de luta, e você vai fazer essa oração, persistir nessa oração, e o diabo vai ter que soltar essas pessoas. Porque ele já perdeu, ele já está derrotado, em nome de Jesus. Amém? Amém, então, estamos chegando no final. Eu tenho certeza de que Deus tem grandes bênçãos para as nossas famílias. Grandes bênçãos. Estão com fome? Eu estou aqui com fome, a Edna falou que está com fome também. Então, nós estamos encerrando aqui esse momento. Eu quero agora só pedir que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, mais uma vez. Deixa eu ver quem está por aqui. Ana Torres ainda, Patrícia Correia, Mara Santos, Dejanira, Isabel, eu e Edna. Então, se você pode, onde você está, estenda suas mãos e repita comigo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, põe a mão no coração e diga, seja comigo, com quem está do meu lado, diga assim, sobre a minha família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. 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 Amém, então. Se Deus quiser e permitir, nos encontraremos aqui na próxima semana para mais um propósito de 24 horas de jejum, continuando meditando no tema família. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.